Oi gente, vamos fazer mais uma receita. Hoje nós vamos mostrar a receita de um pão recheado muito delicioso. Para os ingredientes, vamos apresentar os ingredientes que vai precisar para fazer o pão. Para a massa, nós vamos precisar do fermento biológico, que são 45 gramas. Aqui é o leite, 2 xícaras de leite, 4 ovos inteiros, um copo pela risca, um copo americano pela risca de óleo. Aqui estou usando óleo de canola, 1 kg de farinha de trigo, 1 colher de chá de açúcar, 1 colher de chá rasa de sal. E para o recheio, a gente vai usar essa farinha, precisando de mais farinha para dar o ponto, né? Então ela não tem quantia, é o quanto precisar. Para o recheio, hoje nós vamos fazer com carne moída e presunto. Então vamos fazer presunto com requeijão e um de carne moída com requeijão. Essa quantidade de massa vai dar 4 unidades de pão. E para a carne, para refogar a carne, nós temos aqui um dente de alho, cebola picada, salsinha e cebolinha, cheiro verde, e 2 ovos batidos com uma colherinha de leite, que é para pincelar depois do pão pronto. Então vamos à massa. Vamos usar aqui um liquidificador. Então vamos colocar os 4 ovos. Vamos colocar 2 xícaras de leite. Vamos colocar o copo americano pela risca de óleo. Estou usando óleo de canola, mas pode usar qualquer óleo. Colherzinha rasa de sal, 1 colher de açúcar, colher de sopa. E o fermento é colocado depois de batido, né? Ele não pode bater muito, então o fermento nós vamos deixar por último. Está bem misturado. Agora vamos acrescentar o fermento biológico, que são 45 gramas. Dá mais uma batidinha. Vamos despejar em um recipiente, né? Estou usando uma bacia, plástico. Agora vamos colocar a farinha. Aqui tem 1 kg de farinha, vou peneirar ela para ela ficar mais soltinha, então é bom peneirar ela.
gente coar a farinha é bom porque ela fica mais soltinha, fica uma massa mais levinha, né? Mais soltinha. Se a gente pôr sem coar, ela não fica muito, não cresce muito bem. Então é bom coar também na hora, né? Porque se coar antes ela não fica legal. Agora vamos pegar aqui uma colher de pau pra gente tá mexendo. Essa quantidade de massa dá para fazer 4 unidades, né, de pão e fica um pão bem fofinho, bem grande. E o recheio a gente usa mais ou menos meio quilo, aqui dá 4 unidades, então vou fazer 2 de presunto e 2 de carne moída. Então a carne moída mais ou menos meio quilo e o presunto também a mesma quantidade, meio quilo. Então se fosse de carne moída, tudo de carne moída, ia gastar mais ou menos 1 quilo de carne moída. Não pode pôr muito recheio, que senão ele fica muito pesado, aí ele atrapalha no crescimento dele. Vamos acrescentar mais um pouco de farinha, né, que está faltando, está mole ainda. Aí a farinha aqui vai colocando de acordo com o que precisar, não tem assim muita medida. Porque depende muito do tamanho dos ovos, né? De repente os ovos são maiores, né? Aí gasta menos farinha. Aqui no ponto que está agora, tem que ser com as mãos mesmo, tem que colocar a mão na massa. Então vamos colocar a mão na massa, dar uma lavada na mão. Agora vamos colocar a mão na massa. A massa já está pegando a consistência, né? Vamos tirar ela da bacia e passar ela na pedra. É bom amassar bem, quanto mais amassar, mais ela fica, mais ela cresce. É importante amassar bem, né, a massa para ela ficar bem misturadinha, né, bem homogênea. Então, quanto mais amassar, melhor é. Aí já está boa a massa. Agora eu vou deixar ela aqui um pouco para ela crescer um pouquinho. Aí a hora que ela crescer um pouquinho, a gente vai fazer os pães. Enquanto a massa está crescendo, vamos refogar a carne. Vamos colocar aqui um fiozinho de azeite.
Coloca aqui um dente de alho. Deixa ele fritar um pouquinho, né? Vamos colocar aqui uma cabeça de cebola. Carne para fazer você pode fazer com o tempero que você usa fazer. Eu aqui estou colocando só cebola e alho, né, e cheiro verde. Aí você pode acrescentar pimentão, alguma coisa que você gostar pode ser colocado. Agora que a carne já está cozida, quase boa, vou acrescentar o cheiro verde. Ela tem que estar assim sequinha, ela não pode ter muito, ela ficar com úmida demais, calda e ficar ruim na hora de enrolar o pão. Então esse ponto aqui está ótimo. Agora que a carne já está prontinha, está tudo pronto, a massa já cresceu bastante, né? Quase dobrou de tamanho. Agora nós vamos dividir ela em 4 partes. Cortar em 4. Jogar uma farinha aqui para não grudar. Modelando ela um pouco, né, para ela ficar mais fácil para abrir. Agora vamos usar um rolo de madeira. É importante a gente fazer com que quando abre ela fica meio quadrada ou retangular, que aí fica mais fácil para a gente enrolar. Então puxar ela para ela ficar retangular. Se ela ficar meio arredondada, aí fica difícil na hora de enrolar o pão. Colocar a carne.
deixar uma beiradinha sem colocar a carne, que é para não ficar vazando, né? Aí é interessante também deixar essa beirinha, essa beira aqui sem carne para poder colar depois. E aqui no início, que vai ficar o centro do pão, pode engrossar um pouquinho mais a carne para ele ficar com mais carne no miolo, bem no centro. Aí está bom de carne, não pode pôr muita carne, porque senão fica muito pesado, aí atrapalha no crescimento dele. Agora para enrolar, né? Vamos enrolar. Aqui é importante também na beiradinha e colando a beiradinha aqui para ela não ficar soltando depois. Aí aqui vai apertando a beiradinha. É só ir imprensando na superfície, né, que ela fica coladinha. Esse finalzinho você pode, para não ficar soltando, pode usar aqui uma água, né? Tá com água, dá uma pinceladinha de água para dar uma molhadinha, para ela grudar bem, para não ficar soltando. Fica bem fechadinho. Do lado de cá tá bom. Agora nós temos aqui uma forma untada com manteiga, untada bem pouquinho, só para ela não pregar muito, né? Ela não usa pregar muito não. Aí a gente vai colocar aqui. E vamos esperar que ele dobre de volume para depois ir para o forno. Mais um pouquinho de farinha para não grudar. Ela descansando um pouco, ela fica mais fácil de abrir. Se fizer fizer a massa imediatamente abrir, ela fica mais ruim para abrir, ela fica voltando, né? É meio elástica, né? E do jeito que tá aqui ela abre bem. Não pode deixar crescer muito, senão também o fermento fica ruim depois, né? Porque ela cresce um pouquinho. Aí nesse formato, isso daqui está bom. Agora vamos fazer uma de presunto e requeijão. Pega uma colherzinha. Para não ficar muito acumulado.
importante não deixar ir muito na beira, senão vai atrapalhar na hora de fechar, ele não vai grudar. Como tá bonito esse presunto, né? Ele foi dado uma triturada, uma processada nele, aí ele fica muito bonito, bem rosinha. Com certeza ele vai ficar muito bom. Agora vamos fechar, enrolar ele bem devagarzinho para não... A importância de colar bem a beira para não abrir depois. Então, na hora de assar ele pode abrir, né, e ficar vazando o recheio. Então a gente pode estar colando ele bem coladinho para ficar bem bonito. Passar uma aguinha para que ele cole bem.
nós vamos esperar que ele dobre de volume. E para esse processo eu faço algo para adiantar esse processo. Eu ligo o forno mais ou menos por 1 minuto, 2 minutos mais ou menos. Aí depois apago, o forno tá bem morninho, né, bem quentinho. Aí eu deixo ele lá para ele crescer, até ele dobrar de volume. A hora que ele dobra de volume, aí que a gente vai passar os ovos batidos, né, por cima, pincelar ele com o ovo para poder ir ao forno e assar. Aí agora que ele já deu o crescimento, ao tamanho que ele ficou, foi um período de 45 minutos para ele crescer. Agora nós vamos pincelar ele com 2 gemas, 1 pitadinha de sal e 2 colherinhas de leite. Com o tempo, com o sol, quando está fazendo calor, ele cresce mais rapidamente. Se tiver frio, ele demora um pouquinho mais para o fermento fazer o efeito, né? O fermento demora um pouquinho mais para crescer. Mas aí eu faço aquele esqueminha, né? Quento o forno um pouquinho por uns 2 minutos, coloco aí em seguida eu apago o forno. Com o forno apagado, tá quentinho, aí eu coloco ele cresce mais rápido, que é para adiantar o processo para não ficar demorando muito. Aí eu usei esse esquema, né? Porque hoje não tá muito quente, o tempo não tá muito quente. Aí eu usei esse processo do forno. E passar mais ou menos, aí depende muito do forno, né? No caso, o meu forno aqui é na temperatura de 200 graus, uma temperatura de muitos fornos é mais quente, então tem que ver qual a temperatura, qual a potência do seu forno. No caso meu, que vai de 160 a 260, a gente usa no 200. E passar até ele ficar amarelinho, né? A hora que ele estiver amarelinho, aí tá no ponto. Mais ou menos 35, 40 minutos, mais ou menos. Então aí vai depender também do forno. Aí já passado as gemas, né? Agora vai para o forno. Aí pessoal, depois de 1 hora de forno, eles já estão prontos. Ficou bem amarelinho, bem bonitinho. Agora vamos ver como que ele ficou por dentro. Ficou muito bonito, bem fofinho. Olha como que ficou a texturinha dele.
ver como ficou. Ficou muito saboroso, ficou muito bom. Vamos encerrando mais essa receita e até a próxima receita. Tchau, fui!